Antigamente eu ia no Flow e eu falava uma bosta gigante. E no dia seguinte eu tava no Twitter em algum perfil de esquerda que levou a sério o que eu falei, ou tirou de contexto. E é engraçado, cara, que agora quem faz isso é a direita. E cara, posso te falar uma coisa? Eu sou o termômetro da sociedade. Tá bom? Então assim, se agora eu vou no Flow e eu falo as mesmas abobrinhas que eu sempre falei na minha vida, e quem hoje pega trecho do Flow e se irrita e fica brabinho, joga no Twitter pra me cancelar e me xingar e me perseguir, é a direita, o termômetro tá te dizendo que você está com febre. Tá bom? Eu só sou um grande termômetro, cara. Eu não tenho culpa se eu sou um termômetro. E eu só digo a temperatura da sociedade. E a temperatura da sociedade hoje é: a direita está com febre. A direita virou canceladora, paranoica e maluca. Lá pelas tantas, a gente estava conversando sobre a participação dos comunistas nos podcasts. E como eles estavam dando muita audiência, ficando muito populares. E aí eu fiz uma piada. Eu falei: o sucesso dos comunistas na internet significa que o livre mercado das ideias está te mostrando que o comunismo é mais legal. E aí o cara tirou esse trecho de contexto e deu a entender que eu estava falando sobre o sistema político comunista. Então olha só, aí o cara comentou assim, ó: especialista em ciências políticas Arthur Petri. Tá? Porque ele quer dar a entender que eu tava falando que o sistema político comunismo se provou melhor dentro do livre mercado das ideias. O livre mercado das ideias tá te mostrando pelo Ibope que o comunismo é legal. Agora, eu tô falando que o sistema comunista é legal? Não sei. Eu tô falando que as pessoas que falam sobre o comunismo estão cada vez ganhando mais espaço e mais território. E tudo bem se você não quiser me ouvir, mas depois não reclama quando um deles ganhar uma eleição foda aí. Depois não vai reclamar quando o Jones Manuel for num podcast e tiver 15 mil pessoas ao vivo. Não reclama. Não quer me ouvir? Não me ouve, cara. Quer me odiar? Me odeie. Quer me perseguir? Me persegue. Me persiga? Quer me perseguir? Me persiga. Mas eu tô te avisando. Eles, dentro do livre mercado das ideias, estão dando um banho na direita. Ah, mas é porque você é burro. O mundo é feito de pessoas burras e nós estamos gostando mais dos comunistas. Sabe? Desce dos livros e conversa comigo, cara. Cara, você não tá entendendo? Conversa comigo, cara. Porque vocês entraram na mesma bolha que a esquerda tinha se metido. A esquerda só conversava com eles mesmos. Lembra? Era só aquela esquerda do Leblon que conversava entre eles mesmos. Eles não falavam a língua do povo, não falavam a língua da galera. E aí surgiu, sei lá, Nano Moura, MBL. Surgiu esses caras falando a língua do jovem. Se comunicando de uma maneira legal, divertida, carismática, dando respostas. E aí, o que aconteceu? Bombaram. Agora essa fase passou, cara. Essa fase passou. Quem tá cumprindo esse papel agora são os comunas. Desculpa, cara. Eles vão me matar quando eles assumirem o poder? Vão! Mas só porque eu vou morrer quando eles assumirem o poder, não significa que eu não vou falar o que eu tô vendo, cara. Tá? Eu não vou deixar de falar o que eu tô vendo porque eu vou tomar um tiro na cabeça. Até porque vocês já querem me matar, cara. Os caras da direita estão me ameaçando de fuzilar aí porque eu conversei com 8 comunistas no meu programa. Então assim, olha só, a minha situação é a seguinte: qualquer um dos dois que assumir o poder eu vou morrer, tá bom? Essa é a minha situação. Tá? Essa é a minha situação. Então assim, eu vou falar o que eu vejo. E o que eu tô vendo é a esquerda dando mais audiência. Se isso não é uma prova de que o livre mercado das ideias mostrou que o comunismo é mais legal, não que ele funciona como um sistema político, não que ele é maneiro e que se você implementar vai ser incrível, eu tô falando que ele é mais legal como estética. Que isso é uma coisa que você vai ter que entender sobre esse programa. É que assim, vocês são tão inteligentes, vocês leram tantas coisas que vocês às vezes me subestimam ou me... Como é que eu... Subestima quando você acha que o cara não é o que ele é, né? Como é quando você acha... Quando você acha que o cara... Você acha que eu sou inteligente. Um pouco. Eu sei que você me odeia, mas você acha que eu sou um pouquinho inteligente, mas você tem que entender que eu sou menos do que você acha que eu sou. E aí a gente vai evitar tanto problema, cara.
Aí a gente vai evitar... Então, assim, quando eu falo assim, o livro Mercado das Ideias tá te mostrando que o comunismo é mais legal, você tem que lembrar quem eu sou e quantos livros eu li. São pouquíssimos. Você tem que lembrar que eu tô lendo Lima Barreto e eu apanho de cada vírgula que aquele cara escreve no livro. Você tem que lembrar que eu tô lendo Lima Barreto e eu não sei o nome do personagem principal do livro até agora. Você tem que lembrar que eu não sei falar o nome do personagem e eu falo Protótipo Quaresma. Você tem que lembrar que eu sou esse cara. Você tem que lembrar que o livro que eu consegui ler mais rápido na minha vida foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você tem que lembrar, cara, que meu grande ensinamento teológico é o poder do agora. Você tem que lembrar disso, cara. Porque senão você vai vir com... Esse cara deve ser um pouco inteligente. E eu quero que você mude o seu mindset e você pense assim, esse cara não é nem um pouco inteligente. Então quando eu estiver falando sobre o comunismo é mais legal, você tem que pensar que a única coisa que eu consigo ver na minha vida é a estética das coisas. Eu não consigo ver sistema político funcionando. Pra mim existe uma grande névoa quando alguém fala sobre algum sistema político e como ele seria aplicado na prática, como ele funcionaria. Pra mim uma névoa escura e horrível e úmida me abraça nesse momento e eu não entendo nada, fico com frio, começo a tremer. E aí eu só consigo ver se a nuvem tá bonitinha ou não. Eu sou o cara que julga o livro pela capa. Eu sou esse cara. Então quando eu falar que o comunismo é mais legal, você tem que lembrar que eu sou o Arthur Petri. Tá? Eu não sou o Clóvis de Barros, eu não sou o Karnal, eu não sou Cortella, eu não sou o professor Rock, tá? Eu não sou André Last, eu não sou Elias Jabur, tá? Eu só consigo ver, números. Então se eu ver lá, podcast Três Irmãos com Jones Manuel, 3 bilhões de views, eu vou pensar, o comunismo é mais legal. Que baita discurso que eu dei agora, hein? Porra. Tá, então vamos ver depois de 80 minutos falando nada com nada o que os caras fizeram aqui. Olha só, então um cara escreveu especialista em ciências políticas Arthur Petri, um cara retweetou e escreveu puta que pariu. Vamos ver a merda que eu falei aqui? O livre mercado tá te mostrando que o comunismo é mais legal. A minha cara quando eu falo isso. Você quer o quê? Você quer mais Estado? Pra diminuir a participação deles? É isso que você tá pedindo? Então, cara, afia aí, seja mais legal, seja mais... Bola pra frente, cara. Acham argumentos novos, acham um jeito diferente de aparecer, porque a direita virou um bando de cara de terno repetindo coisa de banheiro, trans, que ninguém quer saber mais, ninguém também... Caga do meu lado aí, não tem problema. Mija do meu lado, tô nem aí. Caga do meu lado aí, não tem problema. O cara tirou isso, ficou brabo. O cara pegou isso e postou no Twitter, brabo. Será que o Petri tem tanto medo assim de ter uma opinião? É sempre essa merda. Mas eu dei minha opinião, cara. Se eu não tivesse dado opinião, o vídeo seria eu parado em silêncio, olhando pro Igor durante 1 minuto. Aí você poderia escrever, cara, esse cara não dá uma opinião. Eu dei minha opinião, cara. A minha opinião é essa. A minha opinião é que eles estão dando um banho em vocês. E eu tô falando isso pelo bem de vocês, cara. Vocês têm que vir com um jeito de explicar por que o cara trabalha 16 horas por dia e não consegue pagar o aluguel. Você vai ter que explicar, cara, de um jeito legal. Eu sei que você tem as explicações. Eu sei que você agora tá babando já. É porque o Estado... Eu sei, mas é que, tá vendo? Isso não pode acontecer. É porque o Estado... Você não pode ser assim, cara. Você tem que ser que nem o Jones Manuel. O Estado burguês... Você tem que falar assim, o Estado burguês, junto com os capitalistas, não querem que o povo tenha poder. Agora eu tô ouvindo. Agora me fala. Agora eu quero saber. Porque aí você vem com aquelas merda de Adam Smith, aquelas merda daqueles C.S. Lewis, aquelas porra católica, aqueles cara chato. Você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. A galera tá trabalhando 18 horas por dia e não consegue pagar o aluguel, cara. Para de falar de banheiro trans, cara.
Para de falar que a C&A tem uma bandeira LGBT, cara! E quanto mais a gente... Sabe qual é a merda? Quanto mais a gente vive, mais o aluguel fica caro e menos o meu salário vale. Aí o cara vem e fala... Sabe de quem é essa culpa aí? A culpa é dos bilionários que ficam ganhando renda, ficam ganhando juros. É bom pra eles que o povo esteja na merda, porque quanto mais gente na merda, menor vai ser o que esse cara vai exigir num trabalho. Então o cara vai aceitar ficar rodando 18 horas por dia numa merda de uma moto entregando sushi pra todo mundo. Ele vai aceitar essa merda, porque se ele não aceitar, tem 800 mil pessoas que vão aceitar. Eu tô dizendo que isso é verdade? Eu tô dizendo que isso é maneiro? Eu tô dizendo que esse é o argumento correto? Não, cara, eu tô dizendo que eu entendi quando ele me falou. Quando ele me falou, cara, você sabia que a companhia elétrica da sua casa é gerenciada pelo Estado italiano? Aí eu falei, o quê? O quê? Aí ele me falou, e sabe por que eles demitiram um monte de funcionário da Enel e agora o serviço é uma merda e caro? Porque eles estão cagando pro serviço, eles querem lucro. Aí eu falei, o quê? Quer dizer que lucro não significa serviço bom? E aí eu parei pra pensar. É verdade, cara. É verdade, cara. Porque a minha vida inteira eu ouvi, não, se o cara estiver atrás do lucro, ele vai prestar um bom serviço. Ah, é? Ah, é? Então me explica por que tem empresa que prefere poluir o rio do que achar um jeito de jogar o seu lixo de maneira ecológica por aí. Sabe por quê? Porque se ele jogar no rio e poluir o rio pra todo mundo, ele vai ter mais lucro! O lucro vai resolver tudo. É mesmo? É mesmo? Então me explica por que tem país do terceiro mundo que virou um lixo a céu aberto de plástico de empresas norte-americanas. Por que tem um monte de empresa norte-americana que produz um monte de equipamento, um monte de merda, e aí todo o lixo plástico e tecnológico deles, eles levam num navio pro Suriname e jogam na casa de uma família. E aí a criança sai pra escola, ela tem que subir um morro de iPad e de iPhone pra chegar na escola. Sabe por quê? Porque assim ela tem mais lucro! Então assim, cara, você não fica bravo com o mensageiro. Eu só sou um cidadão. Sabia que eu só sou um cidadão? Eu não tenho lado político. Você já sabe, todos vocês dois querem me matar. Eu não voto em ninguém, eu pago a multa. Eu pago a multa. Sabe o que eu penso toda vez que começa a eleição? Eu penso assim, menos 2,50 na minha conta. Eu moro num apartamento de classe média, eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma mulher, eu tenho uma empresinha. Eu sou o cara que você tem que convencer. Eu não sou um ator político, eu não sou nada. Você tem que me convencer. Tá? Que você é mais legal. E eu tô te dizendo, infelizmente os comunistas estão falando mais com a galera, cara. Seja mais legal, cara. O lucro vai resolver tudo. É só tirar o Estado e as empresinhas boazinhas querem lucro, então elas vão prestar um serviço melhor. Cara. Você saiu de onde? Do livro do Bambi? Quem manda é nós, tá com o dinheiro enfiado no cu agora. A gente é mandado por um monte de empresa. A gente é mandado pelo Facebook, a gente é mandado pela Amazon, a gente é mandado pela Meta, a gente é mandado pelo Google, a gente é mandado, cara. A gente é mandado pelo Elon Musk, que vocês adoram. Que esses caras da direita passaram anos e anos e anos falando dos globalistas, dos bilionários, da nova ordem mundial. Foi só a merda do Elon Musk falar que era de direita. Esse é do bem, esse aqui é do bem. O George Soros não, o Elon Musk é do bem, porque ele criou o Twitter e agora pode ter nazista no Twitter. Ele é tão a favor da liberdade de expressão. É que a gente não é otário, cara. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Ele comprou Você viu que um bilionário comprou o Twitter? Mas esse a gente não vai ficar brabo porque ele é de direita. Vocês são tão otários que quando o Mark Zuckerberg percebeu que a direita dava mais dinheiro, ele começou a lutar jiu-jitsu e disse que era conservador. E vocês acreditam nessa bobagem. Agora foi. Agora o Twitter é de direita. Não, cara, ele quer dinheiro. Você é uma mercadoria. Você é uma mercadoria. Então assim, cara, eu sou o termômetro. Olha bem pra minha cara. Eu sou o termômetro. Se eu estou te dizendo que os comunistas estão chamando mais atenção, estão ganhando mais espaço,
e estão dando mais ibope, é porque eles estão, cara. Se enfiaram em um monte de teoria da conspiração, a única preocupação de vocês é se uma mulher com pau vai cagar do meu lado. Enquanto isso, a porra do meu aluguel aumenta todo ano. Enquanto isso, quando eu desço pra pegar um hambúrguer, eu preciso olhar para os olhos de tristeza e de cansaço do Carlos, que vem me entregar um sushi. E eu me sinto culpado por ter pedido um sushi. Porque enquanto ele tá rodando de motoca na chuva, eu tô jogando a modo carreira com a Fiorentina. E eu desço pra pegar o meu hambúrguer e eu penso, meu Deus, cara, que tristeza. Que você jogar a Fiorentina lá, joga lá o modo carreira. Deixa que eu entrego. Esse mundo tá uma merda. E assim, cara, eu sei que você tem as explicações. Eu sei que você tem as explicações do porquê que essa situação tá acontecendo. Eu sei! Mas você não tá sabendo explicar. E sabe qual foi a coisa mais genial que os esquerdistas fizeram? Eles pararam com essas bostas de ficar falando de gay, de trans, de negro, de minoria, de gordo. Eles pararam! Porque isso foi feito pra nos dividir, isso foi feito pra nos enganar, isso foi feito pra gente ficar se odiando. Eles entenderam aonde tá a dor do povo. A dor do povo tá no cara trabalhar 80 mil horas por dia, pegar 800 mil metrôs e ônibus pra ganhar uma merreca. E o cara é obrigado a morar com a família até agora. E aí vem um merda de um conservador e fala: nossa, essa juventude tá com low texto. As pessoas estão saindo cada vez mais tarde de casa. Por que será, cara? Será que não é porque os milionários do país compram todos os prédios e inflacionam o aluguel pra lavar dinheiro? Será que não é por causa disso? Será que é porque o dinheiro do cara não vale porra nenhuma, ele não tem como sair de casa? Que a gente vive num capitalismo selvagem do caralho. Será que não é isso, cara? Não, é tudo questão da testosterona. Os homens estão tendo cada vez menos filhos e esse é o fim do Ocidente. Você já parou pra pensar que talvez o capitalismo esteja fazendo isso porque não tem como ter um filho, cara? Você viu quanto custa um filho, cara? Você já viu quanto custa ter um filho? Quanto custa uma casa própria? Quanto custa alugar uma porra de um apartamento em São Paulo, cara? Não, é tudo teoria da conspiração. É tudo a baixa testosterona. Porque vocês são tudo uns tarados, uns gays enrustidos, que só conseguem ver testosterona em tudo que é lugar. Então você vê claramente o capitalismo ruindo na sua frente. As pessoas sem dinheiro pra pagar o aluguel. As pessoas trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez menos. E tudo que você tem que falar é: ai, o Ocidente vai ruir por causa da low texto. Você é doente, cara. Você não fala mais com ninguém. Enquanto você fica falando de low texto, a queda do Ocidente, ai, as pessoas não têm mais filho. Enquanto você ficar nessa paranoia do caralho, ai, os comunistas estão chegando. Sabe por quê, cara? Porque você está deixando, porque você não conversa mais com ninguém. Todo papo da direita ou é agressividade, ou é perseguir pessoas, ou é conspiração. Você não fala mais com o trabalhador, cara. Você não conversa com as pessoas. Aí você vira pro povo e fala: cara, é uma questão de mindset. Porque a meritocracia. Porque o cara que quer, ele consegue. Aí você pega um cara que vendeu bolo de pote numa esquina de uma cidade do interior de Santa Catarina e conseguiu pagar os estudos. Você fala: viu, quem quer consegue. Enquanto isso, tem um monte de gente trabalhando pra caralho e não consegue sobreviver direito, cara. E pouco me importa se o problema é do Lula, do Bolsonaro. Eu tô falando, cara, você quer audiência? Você quer voltar a conversar com as pessoas? Você quer voltar a ser famoso? Você quer voltar a ser o mainstream? Porque a direita comandava todas as redes sociais, todos os podcasts. Você quer voltar a fazer isso? Conversa com a dor do povo, cara. Porque ninguém se importa onde uma trans vai cagar, cara. Ninguém se importa. Ninguém se importa com essa merda. A não ser você e um monte de velho no Zap. Essas são as pessoas que se importam com o banheiro trans. Foda-se, cara. Caga na minha cara. Mija na minha cara. Ah, mas no dia que um trans com um pau de 800 centímetros comer o cu do seu filho, aí você vai ver. Esse é o seu papo, cara. Esse é o seu papo. E aí você tá achando curioso que os comunistas estão dominando todos os debates, todos os podcasts, estão ganhando seguidor, gerando meme. Você tá... Nossa, que incrível, né? Que coisa. Só pode ser culpa de quem? Do Petri, que levou o comunista. Do Vilela, que levou o comunista. Do Flow, a culpa é deles. Vocês estão entendendo que vocês viraram os caras que falam que ao invés de se reinventar e conversar com o povo, vocês viraram os esquerdistas que falavam: nossa, tá dando palco para facho. Se reinventa, começa a falar direito. Para com essas loucuras. Todo o problema do mundo é a falta do catolicismo. Esse é o grande problema do mundo.
O grande problema do mundo é a falta do catolicismo. Vai tomar no teu cu, cara. Vai pra puta que te pariu. Você quer me ouvir? Me ouve. Você não quer me ouvir? Me mata, cara. Me mata como vocês já estão me ameaçando no Twitter de fuzilamento. Me mata, então. Na cabeça dele, livre mercado é o que temos hoje no Brasil. Eu te pergunto, abre uma barraca na calçada na frente da sua casa e vamos ver quanto tempo o Estado aparece para fechar o seu negócio? Você tá vendo, cara, o que vocês viraram? Eu tô falando sobre o livre mercado das ideias. As pessoas estão indo em podcast, elas estão participando e os comunistas estão ganhando mais reconhecimento, mais seguidores, mais audiência. Aí o cara vem e fala, abre uma barraca de limonada na frente da sua casa e vê o que acontece. Que, cara? Você tá entendendo por que você não conversa mais com o povo? Por que você não conecta mais com ninguém? Porque é isso que a direita virou. É um bando de louco. É um bando de conspiracionista maluco. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eles se enfiaram tanto na bolha deles que eles se distanciaram do povo. Que é o que eu tava falando antes. Antigamente era a esquerda que tinha se enfiado numa bolha e se distanciado do povo. Eles falavam entre eles, só entre intelectualidoides, o grupo intelectual deles, era só isso, que eles se comunicavam entre eles, como se eles fossem os caras que tinham descoberto tudo. Se distanciaram do povo, o que aconteceu? Bolsonaro foi eleito. Aí a direita achou que o jogo tava ganho, enfiou a cabeça no próprio cu, agora virou todo mundo louco, se distanciou do povo, não conversa mais com o povo, e agora o que tá acontecendo? Jones Manuel, 1 milhão de seguidores. E se acha curioso. Você não entende o que tá acontecendo. A culpa é de quem deu palco, né? Detalhe, o Bostinha do Petri postou um vídeo zoando a morte do Charlie Kirk e tirou. Sim, porque vocês viraram a esquerda. E a gente não zoou o Charlie Kirk. Era um personagem que leu todas as notícias daquele dia daquele jeito. Uma das notícias foi o Charlie Kirk. Ele não falou nada sobre o Charlie Kirk. O personagem era uma paródia de uma persona. E aquele personagem leu 10 notícias daquele jeito e essa foi uma delas. Sabe por que a gente apagou? Aliás, sabe por que caiu o vídeo? Porque vocês da direita, liberdade de expressão, denunciaram o vídeo. Porque vocês viraram o que vocês mais temiam, cara. Vocês viraram o que vocês mais temiam. Aí tem um pessoal aqui, ó. Não está errado. A direita se comporta como um cão atrás do portão. Cria uma falsa segurança entre eles, porém incomoda e afasta quem passa perto. É uma imagem negativa que atrapalha o passar de ideias e filosofias. Você tá vendo, cara? Eles viraram o que os comunistas eram. E quando eu trouxe eles no programa, eles eram isso aqui. Eles eram esses caras que afastavam todo mundo, que eram paranoicos, que criavam brigas desnecessárias, que se fecharam no próprio grupo. E pouco a pouco eles entenderam que o mundo que eles querem melhorar é feito por nós. É feito por pessoas. E eles começaram a participar mais das coisas, começaram a ir nos lugares que antes eles falavam que jamais iriam. Enquanto isso, a direita virou isso aqui. Uns caras que não conseguem entender uma piada. Você consegue entender o lugar que a gente chegou? Olha só. Bom, vamos rezar para que um trans não entre no mesmo banheiro da namorada dele. Cara, esse é o seu mundo, você tá entendendo? Enquanto a gente tá aqui com o IPCA comendo o nosso dinheiro, o nosso aluguel sendo reajustado todo ano, a gasolina ficando cara, a conta de luz ficando cara, se bem que deu uma diminuída agora com o nosso papai Lula. O cara tá trabalhando um monte, ele tem que dividir um apartamento, ele não consegue ter uma família, ele não consegue sustentar uma família. E você tá falando de quando um trans entrar num banheiro da minha namorada. Que, cara? Se vocês continuarem nessa, vocês vão virar cada vez mais um rascunho e uma caricatura de um movimento absolutamente patético paranoico. Vamos rezar para que um trans não entre no mesmo... Você imagina a frequência mental que esse cara tem que estar vivendo para escrever essa frase. Eu não sei quem você é, cara, mas eu realmente espero que você saia dessa noia. Porque essa imagem mental estar assombrando a sua consciência não é uma coisa boa, cara. Petri jamais será entendido fora da bolha dele. Quem acompanha sabe que ele tem uma incapacidade de demonstrar piadas fora do podcast dele. Aí não, cara, aí você me ofende. Aí você está me ofendendo porque... O comunismo é mais legal. Isso aqui porque isso aqui significa que alguém entendeu a minha piada. Tá bom? Só quem não entendeu é a bolha de direita maluca que virou feminista de repente. O Petri tem Estocolmo com comuna.
já foi traído uma vez. Nem na BP ele foi tão maltratado. Que, cara? É que assim, você acha que eu vou deixar de falar o que eu quero falar, o que eu observei no mundo porque alguém foi otário? Comigo. Não tem problema não, cara. Eles continuam me tratando assim. Eu continuo respondendo eles com sarcasmo. A maior parte de vocês da direita não entendem. Porque vocês se tornaram muito burros, infelizmente. Não burros de inteligência. Vocês leram um monte de livro, vocês conhecem um monte de coisa. Mas pra entender comunicação básica humana, vocês não conseguem entender mais. E eu tô aqui, cara. Fazendo o que eu sempre fiz na minha vida. Só que eu vou continuar sendo verdadeiro comigo mesmo, cara. O que eu enxergar no mundo vai virar conteúdo. Desculpa, cara. Eu não vou falar o que você quer que eu fale. Olha isso aqui. Seja mais legal, entre aspas. A compreensão desse indivíduo acerca de problemas sociais e econômicos que lida com a vida de milhões de pessoas é baseada no pão e circo. O mero entretenimento. Exato, cara. E pensar que já acompanhei esse pulga de vira-lata. Então você acompanhou. Eu não sei o que você acompanhou, cara. Porque eu sempre fui assim, cara. Cara, por que tem uns caras que eles acham que eu fui em algum momento um cara intelectual que lidava com os problemas da vida de maneira séria? Eu sou o cara que cai em papo de qualquer um. Se você for maneiro, infelizmente eu tô com você, cara. Se você não for, eu não tô com você, cara. Por mais que você tenha a ideia mais legal, se você não me apresentar ela de um jeito legal, eu tô fora. Eu tô fora porque eu vejo tudo como pão e circo. Pra mim, tudo é entretenimento. E não pra mim, na verdade é. Na verdade é. Eu vou te contar um segredo aqui, cara. Tudo é entretenimento. Absolutamente tudo é entretenimento. Inclusive você achar que você faz parte de um grupo que vai resolver as coisas, isso também é entretenimento. Você sabia? Você sabia que a política é só um grande entretenimento? Você sabia que, inclusive, se alguém resolver alguma coisa na sociedade de maneira política, isso vai virar também entretenimento? Você sabia que o mundo inteiro é entretenimento, cara? Você sabia que você no Twitter agora, tweetando isso é entretenimento? Você sabe que você tá dando dinheiro pra alguém agora com esse tweet? Porque alguém lá em cima entendeu o jogo, entendeu que tudo é entretenimento. Que não existe política, não existe lado, não existe nada. Tudo é um grande entretenimento. O mundo é um show. E você é um ator desse show sem querer. O mundo é um show. E você está dançando nesse show de maneira involuntária. Todos nós somos atores, dançarinos, palhaços. E existe algum diretor dando as ordens. E você, na sua dança estúpida e patética, acha que você tem algum controle sobre os passos que você está dando, sobre a coreografia que você está fazendo. Sabe o que é mais engraçado? Você olha pro lado e você vê que tem alguém dançando de uma maneira diferente, e você olha pra esse cara e fala, esse cara tá dançando errado. Só que enquanto isso o diretor tá lá em cima pensando, a minha dança está acontecendo de maneira perfeita. A minha dança está milimetricamente perfeita. E o outro cara que tá dançando do outro jeito, ele olha pra você e fala, esse cara tá dançando errado. Enquanto isso, o diretor da peça tá olhando pra vocês dois, pensando, que dança perfeita. E você de alguma maneira acha que você tem controle sobre os passos que você tá dando, sobre a coreografia que você está fazendo. E enquanto você pensa isso, o diretor lá em cima pensa, olha lá, a minha dança está milimetricamente perfeita. Ele até tá achando que ele tem livre-arbítrio para decidir os passos da dança. E quando você vê alguém não participando da dança, você olha para esse cara e fala, olha lá, esse cara não tá dançando. Ele é um isento da dança. E enquanto isso, o diretor lá em cima tá pensando, a minha dança está milimetricamente perfeita.
E você, que está dançando de um jeito, e o outro dançarino que está dançando de outro jeito, me olham deitado no chão e começam a me bater. E o diretor olha para a cena e pensa: a minha dança está milimetricamente perfeita. E depois de me espancar, vocês se espancam. E enquanto isso, o diretor pensa: a minha dança está milimetricamente perfeita. E enquanto vocês se espancam, porque cada um acha que a dança tem que ser dançada de algum jeito, um público pequeno e mascarado aplaude e agradece o diretor pela dança. Mas não importa a dança que você goste, a coreografia que você faça, alguém lá em cima está pensando: a minha dança está milimetricamente perfeita. Boa noite para todos. Tchau!